Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara e hoje nós vamos aprender sobre Constituição e conceito e classificação das Constituições, tá? Em Direito Constitucional. É um tema muito simples, não acho difícil, tem muitos detalhezinhos, mas são fáceis de pegar e é muito importante porque cai muito em concursos de todos os níveis, tá bom? Então a gente tem que aprender muito bem, analisar com calma cada conceito, enfim, você vai ver que é muito fácil. Vamos lá. Primeiramente, o conceito de Constituição em geral, ele tem dois espectros, o sociológico e o político, tá? O sociológico inicialmente foi dado pelo Ferdinand Lassalle, que é esse aqui, e o político foi pelo Carl Schmitt. Também são muito famosos, em geral caem um pouquinho nas provas, tá? A gente vai ver cada um agora, vamos lá. O conceito sociológico do Lassalle, ele surgiu nesse livro dele que se chama O que é a Constituição. Ele diz que a Constituição ela é formada pelos fatores reais de poder de uma sociedade. Isso significa o quê? Que, na opinião do Lassalle, nem sempre o porquê a Constituição é um livro, que está documentado ali, que ela vai determinar os poderes, a limitação dos poderes ali políticos que estão em vigor. Ele diz que só a Constituição, para ela ter uma vigência forte e conseguir segurar o poder de acordo com as suas regras, ela tem que vir da sociedade, ela tem que vir da soma dos poderes da sociedade, porque caso contrário, caso seja uma Constituição escrita que não reflita o que se passa na sociedade, que é a soma desses fatores, ele fala exatamente nesse sentido, uma folha de papel, mera folha de papel. Então, isso significa o quê? A Constituição, ela tem que retratar exatamente o que se passa na sociedade. Não adianta estar uma Constituição escrita ABC e a sociedade falar DFG, entendeu? Não adianta, tem que ser exatamente o que a Constituição, o que a sociedade determina para a sua Constituição, senão não serve para nada, é um documento ali que só tá para inglês ver, como a gente diz, né? Vamos lá. Já o conceito político do Carl Schmitt surgiu com um livro chamado A Essência da Constituição, também de sua autoria, tá? Já o Carl Schmitt tem outra visão a respeito do assunto. Ele diz que a Constituição é a decisão política fundamental. Então, é a partir dela que a política e, em geral, os fatores do poder, elas vão se determinar conforme o que determina a Constituição, tá? É a vontade manifestada por um titular do poder constituinte. Ou seja, nós elegemos uma Assembleia Constituinte, o povo elege seus deputados, enfim, a Assembleia Constituinte, e essa Assembleia, o seu representante, conforme os seus valores que representam o que você pensa, o que você acha errado ou certo, esse representante vai votar para editar uma Constituição. Então, é a vontade desses titulares que vai determinar essa Constituição. E vai ser essa vontade que vai limitar os fatores reais de poder, tá? Então, aqui, o Carl Schmitt, ele faz uma diferença muito importante nessas constituições, que é a diferença entre Constituição e lei constitucional. Tá? A gente vai ver mais especificamente a respeito desse assunto na frente, mas ele diz que nem sempre porque é uma Constituição que aquela lei é constitucional. Pode existir uma lei ordinária que tem um peso tão forte na vida das pessoas, que determina os fatores reais de poder, que a vontade manifestada, assim, política, de fundamental, tão forte, que ela seja uma lei constitucional mesmo sendo ordinária, entendeu? Ele quis dizer mais ou menos nesse sentido, que nem sempre porque uma norma esteja na Constituição, que ela tem poder constitucional. Às vezes tá na Constituição e não significa nada, ou tá fora da Constituição e significa muita coisa, entendeu? Ele fez essa diferença, tá? Então, principalmente, vamos diferenciar, então, no conceito sociológico, é a sociedade que determina o que está na Constituição. Se aquela determinação da Constituição não está de acordo com a sociedade, não tem valor nenhum. Já o conceito político, não. O Carl Schmitt diz que é a sociedade que monta essa Constituição através dos seus representantes na formação de uma Assembleia democrática que determine esse documento, que edite esse documento e que represente tudo que a sociedade quer nesse documento, tá bom? Vamos lá. Nós vamos separar, a doutrina em geral classifica as constituições quanto ao conteúdo, a forma, o modo que ela é elaborada,
a origem dessa Constituição, a estabilidade ou a mutabilidade, enfim. É bom você saber os dois conceitos, porque às vezes as bancas misturam os conceitos só para te confundir, tá? Ontológica e axiológica, e a extensão e a finalidade dessas constituições. A gente vai ver cada conceito certinho, exemplos de cada um para você ficar mais fácil de você lembrar. Enfim, a gente vai ver bem com calma, tá bom? Vamos lá. Quanto ao conteúdo, a gente, conforme o Carl Schmitt que falou aqui na frente, existe uma diferença entre Constituição e lei constitucional. Vamos lá. Então, existem normas constitucionalmente materiais ou formais. Isso significa o quê? As normas materialmente constitucionais, o conteúdo dela é constitucional independente de onde esteja. Conforme eu fiz um exemplo bem esdrúxulo, que pode ter uma lei ordinária que tem um peso tão grande constitucional, que marque tantos direitos constitucionais, que ela tem um peso constitucional independentemente de onde ela esteja, tá? Já as normas formalmente constitucionais, elas se localizam dentro dessa Constituição, mas elas não representam nada para o Estado. Elas não têm nenhum peso na vida das pessoas, tá? Então, muito embora ela esteja na Constituição, ela é só formalmente constitucional, porque ela está lá dentro, mas ela não tem significado nenhum, tá? Nós temos um exemplo disso, que eu coloquei aqui o símbolo do colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Nós temos um artigo na nossa Constituição, eu não lembro exatamente o número do artigo, mas diz lá que o colégio Pedro II, que fica lá no Rio de Janeiro, é federal, é da esfera federal, diferentemente dos outros que vai ser estadual. Você acha que essa regra, esse artigo, essa determinação tem peso constitucional para a vida das pessoas? Você acha que a sua vida é muito diferente porque o colégio Pedro II é federal? Não, né? Mas por algum motivo, a Assembleia Constituinte de 1988 determinou que essa regra estivesse na nossa Constituição. Então, por mais que ela esteja na nossa Constituição, ela não tem nenhuma força, ela não determina direitos, ela não determina garantias, deveres, entendeu? Então ela é formalmente constitucional, porque ela está lá localizada na Constituição, mas ela não tem esse peso fundamental na nossa vida, entendeu? Então por isso que ela é formalmente constitucional, tá? Nossa, espera um pouquinho. Vamos lá. Quanto à forma, nós temos as constituições não escritas e as constituições escritas. Existe um embate grande nesse sentido quanto à Inglaterra, tá? Alguns doutrinadores dizem que a Inglaterra tem constituição escrita porque ela está em leis, mas ela não está determinada num código só. Mas eu preferi colocar ela como um exemplo de não escrita, porque a Inglaterra não tem um código único como Constituição, tá? As regras não estão lá na Inglaterra reunidas em um único documento, conforme no Brasil, nos Estados Unidos, na França, enfim, na Alemanha. Ela está em leis esparsas por causa do sistema jurídico deles. Eles utilizam muito os precedentes, utilizam muito os costumes, então essa lei está esparsa, muito embora ela seja ela seja protegida pelos parlamentares, defendida, enfim, ela não está num código só. Você não vai conseguir pegar um livro da Constituição da Inglaterra conforme a nossa Constituição de 1988, ela está em diversos documentos ao longo do tempo, tá? Já a Constituição escrita, não, ela é codificada e sistematizada num documento único, como no Brasil, como nos Estados Unidos, tá? Na Alemanha, na França, tá? Então, esses países, como nós, o Brasil, nós decidimos escrever uma Constituição e colocar ela num documento único. Então, se você quiser ler a sua Constituição, você pega lá na biblioteca, a Constituição de 1988 está lá, no código inteiro, você lê da frente, do primeiro artigo até o último, você vai ver os artigos constitucionais todos ali, tá? Já na Inglaterra, não, você vai ter que pegar várias leis esparsas de anos, de séculos de existência, que formam tudo aquilo ali, uma legislação constitucional, não tá num único livro só, tá bom? Vamos lá. Quanto ao modo de elaboração. Esse modo de elaboração, ele se liga diretamente à forma das constituições, a gente vai descobrir isso por quê.
A Constituição histórica, costumeira, consuetudinária e eclética. É bom você, conforme eu já disse, você lembrar dos nomes diferentes, porque dependendo da banca, o nome vai mudar até para te confundir, tá? O principal nome é histórico, mas costumeiro, consuetudinário e eclético também é bastante usado. Infelizmente, a gente vai ter que lembrar de todos, tá? Essa forma de elaboração é a reunião da história e das tradições de um povo ao longo do tempo. Isso significa que essa lei, essa Constituição aqui, ela não vai ser escrita, ó. Então, é uma forma... então, a gente, por análise, a gente já sabe que a Constituição da Inglaterra... ela é histórica, por quê? Porque é uma reunião de vários documentos de séculos de existência. A Carta Magna, a Bill of Rights, diversas leis, uma lei que pode surgir amanhã lá na Inglaterra. Essas leis, ao longo da história, dos séculos de existência da Inglaterra, elas foram se somando e foram surgindo como uma Constituição. Então ela não foi feita de um dia para o outro, de um ano para o outro, ela foi uma construção ao longo dos séculos, uma camada acima da outra, uma camada acima da outra, que surgiu como um sistema constitucional, tá bom? Já a Constituição dogmática ou ortodoxa, ela é feita por um órgão constituinte. Então, a gente elege os nossos representantes, e esses representantes são eleitos especialmente para fazer essa Constituição. Então, de um determinado tempo, em um determinado ano, lá de 1987 a 1988, nós tivemos a nossa Assembleia Constituinte. E durante esse tempo, nossos deputados foram lá especificamente para editar a nossa Constituição. Ela não foi feita ao longo dos séculos, ela foi feita naquele tempo, tá? Ela é denominada pela teoria política e os direitos dominantes naquele momento, tá? Então, muito embora nós temos as interpretações constitucionais que foram se modificando ao longo do tempo até hoje, a Constituição de 1988, ela demonstrava a dominância daquele tempo. Então, se existiam alguns direitos que não eram tão garantidos naquela época e hoje em dia são, não está na nossa Constituição. Por quê? Porque ela é o reflexo daquele momento, o reflexo de como as pessoas pensavam naquele momento, de como a sociedade agia naquele momento. Tanto é que a gente pode tirar como um exemplo disso o casamento homossexual. Na nossa Constituição de 1988 não havia nenhuma menção sobre isso. Inclusive, meio que classificava o casamento como a junção entre homem e mulher. E o Supremo Tribunal Federal modificou esse entendimento. Falou que, muito embora elas seja uma Constituição dogmática ou ortodoxa, que refletia aquele momento, nossa sociedade já mudou, então o entendimento a respeito daquela norma deve modificar a respeito, e incluir, inclusive, o casamento homossexual como um direito, tá bom? Então você tem que observar isso, é um espelho, vamos lembrar de um espelho. A Constituição dogmática é um espelho da sociedade naquele momento, vai refletir tudo aquilo, todos os direitos e todos os deveres, enfim, que aquela sociedade naquele momento acha necessário colocar numa Constituição, tá? Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada, democrática ou popular, ou pode ser outorgada ou autocrática. Nós temos diversas constituições que já existiram no nosso país, tá? No Brasil. Então, a gente tem exemplos dos mais variados possíveis dos dois jeitos, tanto promulgada quanto outorgada, tá? A nossa Constituição de 1988, como você já deve estar cansado de saber que eu falo toda hora nessa aula aqui, ela foi promulgada pelo trabalho de uma Assembleia Constituinte, Nacional Constituinte, em 1988. Então, em 1986, 1987, a população elegeu os deputados exatamente para fazer uma nova Constituição. E essa Constituição foi editada e foi promulgada em 1988, com participação popular, ó. Tá? Então, o povo, de certa forma, indiretamente, elegeu seus deputados e eles tiveram legitimidade para colocar os direitos de acordo com o que os seus representantes achavam e seus pensamentos. Já as constituições outorgadas, elas não têm participação popular. É aquele monarca, aquele ditador, enfim, aquela pessoa que está no poder sozinha, que vai lá e edita a Constituição da forma que ela acha que é bom e coloca lá no poder, tá? É um exemplo a Constituição de 1824 do Pedro I. Ele outorgou essa Constituição aí, sem participação popular nenhuma, era o que ele achava que era bom, o que ele achava que era ótimo,
ele pôs ali na Constituição, então não tem nenhuma participação popular, muito embora as pessoas naquela época queriam que ele ficasse aqui no Brasil, pediram para ele ficar, aclamaram ele como imperador do Brasil. Isso não dá classificação popular à Constituição dele, porque as pessoas não tiveram participação nenhuma nela. Foi o que ele achava e ponto, acabou, tá bom? Vamos lá. Quanto à estabilidade, vamos lá. Vamos contextualizar. A estabilidade constitucional, ela é a capacidade de ser emendada, tá? A emenda constitucional, ela é uma forma de você editar, colocando ou tirando alguns direitos que estão naquela Constituição, ou alguma norma que está naquela Constituição. Essa capacidade de emendar a Constituição, ela é muito perigosa, porque você pode editar e retirar direitos fundamentais e modificar toda a estrutura do governo e do política, enfim, estatal, que está ali vigente naquela Constituição. Então, é um poder muito perigoso que os norte-americanos criaram essa capacidade de emendar e também criaram as defesas que essa Constituição tem contra as emendas, tá? Essa emenda, essa capacidade de emendar, ela é diretamente ligada com o controle de constitucionalidade. Porque é a única forma da própria Constituição se defender contra leis que sejam contra ela, que sejam contrárias aos direitos e, enfim, às disposições que ela dispõe ali no seu corpo, tá? Entendeu? Então, as emendas constitucionais e o poder de você emendar ou não é diretamente ligado ao controle de constitucionalidade. Agora a gente vai ver cada uma dentro da estabilidade, tá? Existem constituições imutáveis, ou seja, elas nunca podem ser alteradas. O que acontece? Essas constituições imutáveis, elas estão em desuso no planeta. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma sociedade que se modifica toda hora. Nós temos direitos surgindo a cada momento, novas interações, internet, enfim. Então, é praticamente impossível você fazer uma Constituição que seja imutável, que você não possa mudar nunca mais. É muito difícil você fazer um retrato da sociedade dessa forma. Então, elas caíram em desuso porque elas vão ficar ali empedradas, engessadas de uma forma que é impossível o Estado se organizar de acordo com uma Constituição que nunca possa ser modificada, tá? Já a Constituição flexível, ela é completamente o oposto. Ao invés de nunca ser modificada, ela pode ser modificada de qualquer forma. Um processo legislativo ordinário. Ou seja, qualquer um, de qualquer forma, com uma forma de editar uma lei comum, pode pode modificar essa Constituição. É uma flexibilidade bem grande. Então, isso também torna um pouco mais perigoso. Por quê? Porque a Constituição, como base dos nossos direitos, base dos nossos deveres e função do Estado, ela pode ser modificada por qualquer um. Então é meio perigoso. Pode vir um autoritário aí modificar a Constituição da forma que seja melhor para ele. Então é uma Constituição também muito perigosa, essa flexível, tá? A Constituição rígida, ela se modifica com um processo mais dificultoso, que é a nossa Constituição de 1988. Por quê? A Constituição, por ela ser o topo do ordenamento jurídico, eu coloquei esse slide vazio aqui para a gente conseguir desenhar, tá? A Constituição, por ser o topo do ordenamento jurídico e as outras leis terem que se reportar aos direitos e aos deveres, enfim, como ela manda, ela tem que ser diferente das outras leis e tem que ser mais difícil editá-la de acordo, diferentemente dessas leis. Então, a nossa Constituição de 88 é assim, nós temos diferentes quórums, 3/5, tem que ser votado 2 vezes em cada casa. Existem determinados assuntos que não podem ser ditados, que são as cláusulas pétreas. Tá? Essas cláusulas pétreas são os direitos que jamais podem ser editados por nenhuma emenda constitucional. Então aquilo ali é imutável, aquilo ali está fixado na nossa Constituição, tá?
Os outros aspectos da Constituição podem ser editados por um processo mais difícil que as leis ordinárias e tem um outro momento, outra parte que nunca pode ser editada, tá? Já a Constituição semi-rígida e flexível, ela é o meio a meio. Ela tem uma parte que pode ser editada de uma forma mais dificultosa e uma parte que pode ser editada de uma forma fácil, tá? Então vamos ver, a Constituição semi-rígida, ela é dividida em duas partes. Como uma parte que é difícil e uma parte mais fácil, tá? Veja bem a diferença entre a nossa rígida e a semi-rígida. Na rígida, nós, de acordo com a maioria da doutrina, entendemos que a Constituição de 1988 é rígida. Por quê? Porque além dela ter para editar a Constituição inteira, ela tem um procedimento mais dificultoso, que é esse aqui, nós temos as partes das cláusulas pétreas que jamais podem ser modificadas, tá? Já a Constituição semi-rígida, ela é dividida ao meio. Tem uma parte que ela pode ser editada de uma forma mais dificultosa e tem uma parte que ela pode ser editada de uma forma normal, como a flexível, tá? Então, é metade flexível, a semi-rígida, ela é metade flexível, metade rígida, tá? Meio a meio, vamos lá. Agora, na super rígida, é uma classificação do Alexandre de Moraes, que é o novo ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele fala que a nossa Constituição, a Constituição de 1988, do Brasil, a vigente hoje, ela é super rígida. Por quê? Ele diferencia a rígida da super rígida porque, para ele, a rígida seria assim, a Constituição inteira pode ser modificada, mas a forma de mudar é mais difícil. Só que a nossa Constituição, para ele, é super rígida por quê? Porque tem uma parte, que são as cláusulas pétreas, que jamais poderão ser modificadas. Então, se você joga a nossa Constituição no mesmo balaio que a Constituição rígida, você não diferencia, você não fala, as cláusulas pétreas jamais poderão ser modificadas. Para ele é assim. Em geral, a doutrina fala que a nossa Constituição é rígida. Então, assim, se na sua questão de concurso cair e nada falar do Alexandre de Moraes, você vai colocar a nossa Constituição como rígida. Se falar de acordo com o Alexandre de Moraes, o que eu acho difícil, mas enfim, de acordo com o Alexandre de Moraes, você fala que a nossa Constituição é super rígida. Mas, em geral, a doutrina classifica a nossa Constituição como rígida, tá bom? Vamos lá. Ontológica ou axiológica. Essa classificação é do Carl Lowenstein, tá? Ela fala que a Constituição semântica é a Constituição que formaliza o que já está presente, tá? Ela é uma Constituição, por exemplo, eu sou uma ditadora do país aqui. Eu tenho uma ilha, eu sou ditadora desse país, eu vou editar a Constituição. Ao invés dessa Constituição determinar o que eu tenho que fazer, o que eu posso e o que eu não posso fazer, eu vou determinar o que já está acontecendo. Então é uma Constituição que não tem fator de poder, ela não tem mando. Ela só simplesmente formaliza o que está acontecendo para falar, mas é que eu estou fazendo aqui, eu mandei matar o fulaninho, porque ele não concorda comigo, mas está na Constituição. Por quê? Porque eu editei e essa Constituição simplesmente formaliza o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então ela não manda em mim, eu que mando na Constituição, tá? Essa é a Constituição semântica, de acordo com o Carl Lowenstein. Já a Constituição nominal, ela não tem realidade existencial. Ela não tem força. Ela não manda no político, ela não manda na sociedade, ela não escreve nada, ela simplesmente não existe, ela não tem realidade nenhuma, tá? Já a Constituição normativa é aquela que o poder se adapta à Constituição. É a nossa Constituição de 1988. Por quê? Se o presidente quisesse se reeleger antes, não tinha a reeleição na nossa Constituição. Eles tiveram que editar uma emenda constitucional para criar esse direito e o próximo governante poder se reeleger. Se não tivesse essa reeleição, conforme era anteriormente, o presidente só poderia se reeleger uma vez, não poderia haver reeleição, tá bom? Então a nossa Constituição, ela determina o que pode acontecer, não é o que o poderoso faz e coloca na Constituição para garantir o que ele fez estar dentro das regras. Não, a nossa Constituição que determina as regras. Antes que ela, a não ser que ela não exista, que existam essas regras, se não existir, o governante não pode fazer. Se existir, ele pode fazer, tá? Então vamos lá, semântica, o governante edita para somente
dá um selo de aprovação no que ele está fazendo, mas aquilo ali foi ele que fez. A nominal não tem força nenhuma, não significa nada, não representa nem o que está no poder, nem o que está na sociedade, ela não existe simplesmente. E a normativa é o que manda no poder, ela que determina como o Estado vai funcionar, ela que segura os feios e contrapesos da sociedade, tá? É isso aí. Quanto à extensão. A extensão diz o tamanho da Constituição mesmo, se ela tem muitos artigos ou tem poucos artigos, tá? A Constituição sintética negativa ou garantia era uma Constituição que só tem os principais direitos e garantias do Estado, como que o Estado vai se formar, se é uma federação, se não é, o que é, se é presidencialista, se não é, parlamentarista, enfim, tá? Ela só determina as regras e princípios gerais. Um exemplo é dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, eu não lembro quantos artigos tem, mas ela é bem pequenininha, tem pouquíssimas emendas, acho que tem nem 40 emendas, enfim. Ela é bem pequena, existe até hoje poucas emendas e poucas modificações. Então, ela fala assim, o que é essencial para o Estado em geral, e as constituições estaduais que tem que determinar o que cada um tem que fazer, e os restos dos direitos é lei ordinária, tá? Já a nossa Constituição de 1988, não. Ela é longa, tem muito artigo. Então, ela é analítica, dirigente, tá? Ou dirigente, uns dois sentidos. Significa o quê? Ela regulamenta diversos assuntos para o Estado. Então, se você pegar a Constituição de 1988 do Brasil, nós aqui, e for dar uma lida, você vai ver que tem organização do Estado, previdência social, administração pública, educação, saúde, enfim, são diversas matérias que estão dentro dessa Constituição que não necessariamente precisavam estar, mas a Assembleia Constituinte achou que eram direitos de peso, que era uma necessidade colocar na Constituição para dar uma garantia maior, direito do trabalhador, direitos sociais, enfim, diversas regras que estão lá. Então, poderia estar numa lei esparsa? Poderia, mas foi uma opção da Assembleia, do Constituinte originário, fazer uma Constituição tão longa assim. Então, foi uma opção, e a nossa Constituição, então, é analítica, ela é bem grandona, tá? E a consequência da Constituição analítica também é maior quantidade de emendas, porque quanto mais coisas você tem que fazer, você coloca lá na Constituição, mais emenda tem que fazer, porque a sociedade vai se modificando. Então, por isso que a nossa Constituição brasileira tem muita emenda, muita gente reclama. Tá, mas emendam muito a nossa Constituição, mas você tem que observar que existem muitos direitos. Então, quanto mais direitos você põe, mais emendas para se modernizar, a Constituição tem que ter, diferente dos Estados Unidos que tem pouca emenda, tá? Mas por que tem pouca emenda? É porque a Constituição é minúscula, ela tem poucos direitos ali determinados nela, então é mais fácil você editar leis ordinárias e não ter que emendar uma Constituição, não é verdade? Então é essa crítica aí que as pessoas fazem, mas elas analisam também o tamanho da Constituição e os direitos que estão nela, tá? Vamos lá. Vamos aqui a um tema importantíssimo, que é a classificação da nossa Constituição de 1988. Ao longo da aula, você viu que eu fui falando o que era o Brasil, o que não era o Brasil, um exemplo, outro não. Isso aqui cai muito nos concursos, se eles podem falar, coloque lá 1, 2 e 3, o que é a Constituição do Brasil, o que não é, vai cair sempre. E também individualmente cada tópico vai cair sobre o Brasil, ou analise quais são as características da Constituição brasileira, tá? Então você tem que ficar bem esperto nisso, observar cada tipo de classificação e sempre ver os exemplos para você olhar a nossa Constituição, olhar ela física mesmo, pegar o livro e dar uma olhada, tá bom? Então ela é formal, ela é escrita. Temos lá a nossa Constituição, você pode pegar na biblioteca, você vai ter como pegar ela na mão, tá? Ela é dogmática, por quê? Porque ela foi criada na Assembleia Nacional Constituinte, ela não é um fruto de uma evolução histórica do nosso país, tá? Ela surgiu em 1988, então pela idade da Constituição você já pode lembrar que ela é dogmática. Por quê? Porque ela não é um monte de documentos que ao longo dos séculos do Brasil foram se somando e criaram uma Constituição. Não, a gente criou de 1987 a 1988, foi criada a nossa Constituição. Um reflexo dos poderes.
Então, ela não é dogmática, tá? Ela é promulgada porque nós elegemos os nossos representantes lá em 1987 para fazer a nossa Constituição. Então, nossos deputados, eles representavam o que a gente achava, certo ou errado, enfim, nossas posições políticas, enfim. E eles representaram a gente e colocaram nessa Constituição o que a gente acha. Então, ela foi promulgada, ela é democrática. Ela representa o que todos nós achamos, tá bom? E ela é rígida. Por quê? Porque nós temos no artigo 60 da Constituição um processo legislativo muito mais difícil do que as leis complementares ou ordinárias para editar uma emenda à Constituição, tá? Então, nossas emendas são mais difíceis de fazer, tem só alguns legitimados para propor, tem um quórum mais alto, tem que passar 2 vezes em cada casa, então é uma forma legislativa muito mais difícil que garante também o poder da nossa Constituição, tá? Ela é normativa, por quê? Porque é ela que determina o poder, não o poder que determina ela. Então, tá lá na Constituição que nós temos um sistema federalista, nós temos uma federação. Tá na nossa Constituição que nós temos um presidencialismo, nós temos o presidente. Ele só pode se reeleger uma vez ou 2 vezes? 2 vezes, porque tá lá, foi uma emenda. Então, tá lá, ele pode se reeleger, tá bom? Então, a nossa Constituição que vai determinar o que pode fazer, não o contrário, tá? E ela é analítica por quê? Porque ela é longa, tem muitos artigos. O nosso constituinte originário achou que era por bem colocar diversos direitos lá como fundamentais, como necessários de estar na Constituição. Então, você pega a Constituição, você vai lembrar, se você pegar o livro da Constituição, ele é bem grosso em comparação aos outros, então você já lembra que ela é analítica porque ela representa diversos direitos: educação, trabalho, previdência social, administração pública, concursos públicos, enfim, tem muita coisa que está lá que o Constituinte achou por bem colocar na nossa Constituição. Então, ela é analítica porque ela é longa, tá bom? Então, fique bem de olho nisso. É uma classificação, tem esses nomes difíceis, mas se você olhar, se você começar a olhar exemplos práticos, ou até mesmo parar para olhar a nossa Constituição, dar uma lida nela, você vai observar que essa classificação é fácil, porque ela é material ali, você bate o olho e você vai lembrar, tá bom? Preste bastante atenção nessa matéria, cai muito em prova, é uma matéria que não é tão difícil e bem simples de você tirar alguns pontos no seu concurso, tá bom? Muito obrigada, nós terminamos a nossa aula aqui. Obrigada!